Olá, seja bem-vindo ao Projeto Elabore-se. É um prazer ter você por aqui novamente. Eu quero passar um pouco com vocês então aqui como que nós podemos fazer um mapeamento da nossa realidade, observar a nossa realidade para que nós possamos aqui atrair boas experiências para a nossa vida. Quando nós atraímos boas experiências, nós estamos materializando com mais rapidez aquilo que nós queremos. Nós temos na comunicação, como eu já falei para vocês, que eu estudo muito marketing e comunicação, e lá nós temos o comportamento das pessoas, o comportamento do consumidor. E o consumidor, basicamente, ele passa por três pilares muito importantes. Ele passa pelo pilar cognitivo, ele passa pelo pilar afetivo e pelo pilar comportamental. O pilar cognitivo é o pilar da aprendizagem. Muitas vezes ele vai aprender muito sobre alguma coisa, mas muitas vezes esse aprendizado que ele tem não é o suficiente para ele se mover, não é o suficiente para ele sair do lugar. Ele vai partir para o segundo pilar, que é o pilar da afetividade, que é o pilar da experiência. Ele precisa sentir algo naquilo. Muitas vezes você deseja comprar um carro novo. Você foi lá e pesquisou tudo sobre o carro, você sabe como é que ele funciona, mas você sente que falta ainda algo. O que falta muitas vezes é essa experiência, você vai experienciar aquela situação, experimentar aquele carro, sentir o cheiro que ele tem, ver qual é a textura que ele tem. Você vai ali alimentar os seus cinco sentidos. É nisso que eu queria chegar. Quando você tem boas experiências, você está você está ali alimentando, né, os seus cinco sentidos, o seu tato, o seu paladar, o seu olfato, a sua visão. Você precisa, então, quanto mais você alimenta os seus cinco sentidos, com mais rapidez você alcança um objetivo, uma meta, porque você vai ter o porquê avançar. Quando nós temos um objetivo, uma meta muito grande, nós precisamos de um porquê grande também. Muitas vezes nós precisamos de um porquê muito grande para ter um motivo, né? Uma motivação para agir. Muitas vezes nós temos objetivos, temos metas, mas nós muitas vezes não estamos muito motivados a caminhar. E muitas vezes isso, pessoal, é falta, né, de criar boas experiências, experienciar mais a vida, experienciar mais boas situações. Por isso que o primeiro passo, então, aqui é você observar a sua realidade hoje, avaliar, né, o presente, né, avaliar aqui o ambiente atual e as experiências que você está tendo. Será que o ambiente que você está hoje é o ambiente que condiz com aquilo que você quer? Você gosta do seu ambiente que você está inserido hoje? Você gosta das pessoas, dos relacionamentos, dos negócios que você tem? Como que está o seu ambiente hoje? E quais são as suas experiências atuais que você está tendo? Você gosta dessas experiências? Se você está vivendo uma experiência ruim hoje, você automaticamente vai atrair mais experiências ruins. Se você está inserido em um ambiente ruim e não faz nada para mudar isso, você vai atraindo cada vez mais desse mesmo ambiente. Você sabe que a vida funciona como um espelho, como um reflexo. Se você está em um ambiente ruim, a tendência é você atrair mais coisas ruins para esse ambiente. Então, em primeiro lugar, é você observar a sua realidade. Comece a fazer ali um checklist. Faça um checklist da sua realidade hoje. Coloque ali quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos, para que nós possamos aqui olhar daqui para frente e ver, né, se nós podemos eliminar esses pontos negativos e deixar somente os pontos negativos. Se você não gosta de nada, você precisa observar então não a realidade que você está hoje, mas observar a realidade que você quer alcançar. Nós temos a nossa realidade de hoje e a realidade que nós queremos alcançar, que é a nossa realidade expandida. Ou seja, observe essa realidade, observe quais são as experiências que você gostaria de estar vivendo lá, quais são os ambientes que você gostaria de estar frequentando lá também. E vai também alimentando esses cinco sentidos. Olha aqui a importância de alimentar os cinco sentidos. Busque experiências, né, que vão fazer você já se sentir nesse ambiente. Frequentar certos lugares, frequentar ambientes diferentes. Eu vejo muito relato de pessoas, né, que quando elas mudaram o ambiente, começaram a experimentar novos ambientes, a realidade delas também foi se alterando de lá aos poucos, né, devagar, e quando elas perceberam, elas já estavam inseridas naquele novo contexto, naquele novo ambiente. Por isso que é muito importante essa questão de observar a realidade. Observe a realidade atual e observe a realidade desejada que você tem também. E identifique também os padrões, que seria aqui o segundo passo.
né? Identificar padrões, reconhecer crises e comportamentos repetitivos. Muitas vezes você está numa situação ruim e você percebe que aquela situação ruim sempre está ocorrendo, sempre está se intensificando. É um comportamento que está se repetindo na sua vida. Muitas vezes você está em um relacionamento tóxico que continua, você larga de uma pessoa, vai, parte para um outro relacionamento, continua a mesma crise, os mesmos problemas. Então algo está errado no seu inconsciente. Você precisa olhar para dentro de si e descobrir quais são esses padrões, né? Reconhecer crises e comportamentos repetitivos. O que te leva, né, a estar nessa realidade de hoje? Por que que você, por exemplo, não muda a sua realidade, a sua financeira, por exemplo? Muitas vezes você tem o desejo de mudar a sua realidade financeira, mas chega ao final de semana, muitas vezes as pessoas chamam você para ir para alguma festa, para ir para algum barzinho, para ir para algum lugar que não vai te agregar em nada, que não vai agregar em nada a sua nova realidade. Então, o que você pode fazer? Você precisa desenhar a sua nova realidade, desenhar os seus objetivos, suas metas. Tudo começa pela clareza. Você precisa ter clareza de onde você quer chegar, de onde você quer chegar. E você vai definir então quais são os seus sonhos, quais são os seus objetivos, suas metas. A partir de hoje, você vai olhar para a sua realidade, vai identificar tudo que contribui para que você possa chegar lá, e você vai identificar tudo que atrapalha você a chegar lá. Faça uma lista ali, né, de pontos positivos e negativos. Isso que me atrapalha, isso que me ajuda. O que te ajuda, você deixa, você vai potencializar aquilo. O que te atrapalha, você vai tirando aos poucos. Muitas vezes tem amigos tóxicos que não contribuem, que zombam muitas vezes dos seus sonhos, dos seus objetivos. Comece a deixar esses amigos de lado e comece a trazer para perto de si novos amigos, novos companheiros que vão te ajudar nessa jornada. Então você precisa identificar esses padrões. Será que o que eu estou vivendo hoje está me ajudando ou me atrapalhando? Será que esses amigos estão me ajudando ou me atrapalhando? Será que eu ficar aqui 2, 3 horas por dia, ou observando aqui a vida dos outros no Instagram ou nas redes sociais, está me ajudando ou está me atrapalhando? Você precisa ter esse filtro então. Olhe todos os seus comportamentos que você tem durante o dia, todos os seus hábitos, todos os seus comportamentos, e olhe quais desses comportamentos vão te trazer benefícios e quais deles vão te trazer malefícios, e comece a filtrar isso. A primeira coisa é você identificar então o que te causa bem e o que te causa mal. Quais são as suas oportunidades, quais são as suas ameaças. Já falei para vocês em conteúdos anteriores sobre isso também, sobre oportunidades e sobre ameaças. E o terceiro passo, que seria aqui reconhecer as responsabilidades, aceitar o papel na atração dessas experiências, como eu falei para vocês. Muitas vezes você deseja ali alcançar uma renda maior, mas você não está fazendo nada para mudar aquilo. Você está passando as mesmas horas na frente do Instagram. Chega o final de semana, ao invés de você começar a aprender algo novo, a investir em uma nova fonte de renda, a investir ali em novos hábitos que vão te levar a alcançar esse sucesso, você está se sabotando, você está ficando na frente da Netflix, das redes sociais, está indo para o barzinho, está indo para festas, está indo fazendo viagens que não vão também te agregar em nada. Ou seja, você precisa assumir as suas responsabilidades. Faça um mapeamento do seu dia. Olhe tudo que você fez naquele dia ou naquela semana, e você vai olhar e vai falar: tudo que eu fiz aqui, o que me atrapalhou e o que me ajudou a alcançar os meus sonhos, meus objetivos, minhas metas. Você precisa ter esse filtro. Tudo aquilo que está atrapalhando, você precisa ter a responsabilidade de remover essas experiências da sua vida e trocar por uma experiência melhor. Muitas vezes você não vai conseguir, por exemplo, deixar de ver séries na Netflix. Mas se você deseja, por exemplo, começar a treinar na academia e não tem forças para isso, você pode começar a assistir séries nesse tema de academia, né, de pessoas que estão nesses ambientes. Eu assisti muitas séries de negócios, eu ainda assisto muitas séries, né, sobre negócios, sobre projetos, sobre startup, sobre empreendedorismo. Eu assisto muitas séries, né, muitas vezes séries que tem, né, os advogados, às vezes tem os marqueteiros, os publicitários, nesse ambiente, né, empreendedor. Eu assisto muito isso, filmes também voltados para isso, para que eu possa me alimentar disso. E isso muitas vezes é o gatilho para você começar
a investir na sua vida empreendedora, a investir na sua vida, né, profissional com mais cuidado. Então você precisa enxergar quais são os seus sonhos, seus objetivos, quais são os comportamentos que você precisa adotar para alcançar esses sonhos, esses objetivos e começar a mudar a sua realidade, começar a implementar esses comportamentos na sua vida aos poucos. Você precisa ter essa responsabilidade para trazer, né, para si esses comportamentos, começar a adotar esses comportamentos na sua vida. Quarto pilar que seria aqui, o quarto passo, né, seria calibrar o radar, ajustar o foco para atrair experiências positivas, aquilo que eu falei. Mas se está tendo uma experiência ruim na sua vida, qual que é o seu papel? Olhar para aquela experiência, ver se ela é realmente útil para a sua vida ou se ela é importante e o que você poderia para mudar aquela experiência. Se você pode deixar de frequentar aquele ambiente, se você pode deixar de frequentar aquele lugar ou aquelas pessoas ou aquela situação e começar a calibrar o seu radar ali para que você possa começar a buscar boas experiências. Troque experiências ruins por experiências boas e comece a calibrar, né? Quando você começa a calibrar essas experiências, você vai vendo que é possível. Muitas vezes você está em um ambiente que as pessoas falam que nada é possível por causa da política, por causa do mercado que não está bom, por causa das crises. Muitas vezes eles falam que nós nunca vamos alcançar os nossos sonhos, nossos objetivos, nossas metas. Nós estamos nesse ambiente, muitas vezes, dessas pessoas que enxergam o mundo com um viés, né, negativo, com uma lupa, né, negativa de crise. E nós podemos mudar tudo isso, começar a criar uma imersão, a desenhar a nossa realidade desejada, a começar a criar uma imersão em ambientes digitais mesmo. Por isso que muitas vezes eu deixo de frequentar ambientes físicos e começo a frequentar ambientes digitais que condizem mais com aquele contexto, com aquela realidade que eu quero alcançar. Ou seja, você precisa ajustar o foco, né, para atrair experiências positivas. Tenha os seus sonhos, tenha os seus objetivos, desenhe com clareza e comece a ter experiências a esse favor. Atrair, então, aqui em quinto lugar, né, atrair experiências positivas. Manifestar resultados desejados. Ou seja, recalibrando aqui, você precisa olhar a sua realidade, ver o que está acontecendo de ruim, o que está acontecendo de bom, o que está te atrapalhando, você precisa começar a minimizar isso, começar a frequentar esses lugares. Mas antes disso, né, tudo começa pela clareza, igual eu falei para você ali em cima. Desenhe seus sonhos, desenhe seus objetivos, suas metas e coloque um prazo. Daqui a 1 ano eu quero estar em tal lugar, ou seja, mais agressivo ainda, daqui a 3 meses eu quero ter mudado, eu quero estar em tal lugar. Eu costumo trabalhar, pessoal, com um planejamento anual, logicamente. Daqui a 1 ano eu quero estar com essa realidade na minha vida. E nesses 3 meses, o que eu posso fazer nesses 3 meses para me aproximar de lá? Muitas vezes, para mim chegar àquela realidade que eu quero, eu descobri que eu preciso mudar aqui 10 comportamentos. Eu vou conseguir mudar todos? Não. Eu pego esses primeiros 3 meses e pego um comportamento, ou dois, ou três, e vou trabalhando esses comportamentos, né, negativos que eu tenho, e eu vou trabalhando eles. E daqui a 3 meses eu faço uma avaliação para ver o que eu conseguir alcançar. Então tudo vai da clareza que vocês têm. Então desenhe seus sonhos, objetivos, metas, sejam ousados naquilo que vocês querem, e a partir disso vocês vão começar ali a ter uma clareza melhor o seu mapa, né? O seu mapa de expansão, o seu mapa da realidade. Desenhe então o seu mapa da realidade e veja quais são os obstáculos que você precisa enfrentar, né? Quais são as experiências que você precisa remover da sua vida e quais são os comportamentos ou experiências que você precisa adotar na sua vida para chegar lá. E você vai fazendo isso que nós falamos aqui. Você vai então observar a sua realidade, identificar esses padrões, filtrar esses padrões, né? Reconhecer que você tem o domínio e responsabilidade sobre eles, que você pode mudar esses padrões, e você vai recalibrando ali o seu radar e vai atraindo essas experiências que você quer. Então o ciclo é esse, você vai eliminando as experiências que você não quer e você vai colocando na sua vida aquelas experiências que vão contribuir, que você deseja, né? Que vão contribuir ali com os seus sonhos, com os seus objetivos e com as suas metas. Se alimente de coisas boas, né? Se alimente de coisas boas, para que você possa ter uma vida saudável, né? Uma mente saudável. A sua mente, ela precisa também se alimentar de coisas boas.
A sua mente é o filtro da realidade. Se você ficar se alimentando de coisas ruins o dia inteiro, você não vai conseguir alcançar os seus sonhos, objetivos e suas metas. Muitas vezes você está no caos o dia inteiro. A sua mente está se alimentando daquele caos o dia inteiro. Você precisa encontrar uma forma de começar a alimentar a sua mente de coisas boas. E comece aos poucos, comece devagar, mas comece a alimentar a sua mente aos poucos. Comece a alimentar a sua mente de uma forma, né, que seja satisfatório para você. Hoje eu fico por aqui então. Se esse vídeo foi útil para você, deixe o seu like, deixe sua curtida. É um prazer ter você por aqui. Eu gosto muito de estar aqui compartilhando, né, esses conhecimentos com vocês. Como eu já falei, são conhecimentos que eu vou experienciando na minha vida, que eu vou aprendendo através de livros, de cursos, de treinamentos, que eu vou aprendendo também com outras pessoas mais experientes que eu, vou formulando tudo isso na minha mente, vou criando novas teorias e vou trazendo para vocês aqui algo que faça sentido, algo que vocês possam aplicar também na vida de vocês e que possa contribuir com o mapa, né, da expansão de vocês, com o mapa da expansão da realidade de vocês. Hoje eu fico por aqui, então um abraço e até breve.